O livro da vida, testemunho de Glória Apolo, capítulo 30. Oração da mãe e conversão do pai. E dizia ainda: eu entrego teu pai a Jesus atado com o terço. O demônio puxa-o para baixo fazendo-o pecar, mas eu puxo-o para cima com o terço e levo-o em frente o Santíssimo no sacrário e digo a Jesus: Senhor, aqui está. Confio que não me deixarás morrer sem vê-lo convertido. Senhor, não só te peço pelo meu marido, mas também te peço por todas as mulheres que estão a passar pelo mesmo, especialmente por aquelas mulheres que, em lugar de estar de joelhos, pedindo-te pelos seus maridos e filhos, estão nas mãos de bruxos, adivinhos ou a fazer o mesmo, entregando as suas almas e as suas famílias nas garras do maligno. Senhor, peço-te por essas mulheres, por essas famílias. Sabem, o meu pai converteu-se 8 anos antes de morrer. Arrependeu-se, pediu perdão a Deus e o Senhor perdoou-lhe. Ele estava no purgatório, na parte mais baixa, em grande sofrimento, porque não reparou o seu pecado. Capítulo 30. Necessidade de reparar os pecados. Reparar o pecado é algo que levamos muito pouco a sério, não ligamos. Também muitas vezes não é possível, mas para isso o Senhor concede-nos a graça de reparar os nossos erros através da Eucaristia. Cada vez que vamos a uma missa, o Senhor dá-nos a graça de reparar o mal que fizemos. Deus mostra-nos lá no outro mundo a consequência dos nossos pecados, do mal que fizemos ao próximo, até de um mau olhar, um olhar feio, uma má palavra. Se vissem o terrível que é e como choramos lá esses erros. No caso do meu pai, a minha mãe dizia-lhe que aconselhasse os seus irmãos para que abandonasse a vida de pecado que levavam, porque eles seguiam os passos do meu pai. Infidelidades, bebedeiras, era uma cópia dele. E isso seria reparação, mas sempre o meu pai respondia à minha mãe que deixasse os rapazes divertirem-se, que eles eram novos e que depois teriam tempo de mudar. O meu pai deu um mau exemplo aos meus irmãos e não reparou o seu pecado. Ele chorava no purgatório e dizia: salvei-me graças a esses 38 anos de oração, dessa santa mulher que Deus me deu por esposa. A minha mãe levou 38 anos da sua vida a rezar por ele. Capítulo 31. Satanás e a sua estratégia. Fazer pensar que não existe. Quem viu o filme da Paixão de Cristo deve lembrar-se que quando estavam a flagelar Jesus, vemos o demônio com um bebê, que é um demônio também, que olha Jesus e sorri. Sabem que hoje já não é o bebê, mas sim um gênio maligno, enorme e perverso, que tem muita gente escravizada pelos prazeres da carne, outros na bruxaria, outros em teologias erradas, como por exemplo, aquelas que afirmam que o demônio não existe. Imagine como o demônio é tão astuto, que se nega. Ele faz-nos pensar que não existe, para poder atuar à vontade. Sim, ele dirige a instrução do homem,
para fazer-nos pensar que não existe e poder levar-nos à destruição. Até a quem crê em Deus, o maligno busca uma forma de os confundir. Às vezes, quando há aparições, ele faz crer que são aparições falsas. Confunde o povo de 1001 forma, usando a parte débil de cada um. Capítulo 32. As práticas do ocultismo são obra do demônio. Consequências. Muitos católicos, crentes, praticantes, vão à missa e ao bruxo ao mesmo tempo, porque o maligno faz-nos acreditar que não há mal nenhum nisso e que vamos para o céu na mesma, porque não fomos lá para fazer o mal a ninguém. O demônio guia, usa e dirige tudo isso, com uma estratégia muito bem preparada. Mas fiquem sabendo que quando vão à bruxa, não importa o que vão fazer, a besta coloca-lhes o selo da sua marca. Quando vamos a algum bruxo ou cartomante que leem as cartas, ou búzios, invocações de espíritos, astrólogos, em todos esses lugares, o demônio põe-nos o seu selo, da sua marca. Eu fui pela primeira vez a um lugar desses, com uma amiga que me levou a uma bruxa para uma consulta, para adivinhar o meu futuro. E aí fui marcada pela besta. O maligno pôs-me o seu selo. O pior é que, no meu caso, o mal marcou-me naquele dia através daquela senhora. A partir daí começaram as perturbações, tais como pesadelos noturnos, angústias, medos, temores e até um desejo profundo de me suicidar. Eu não entendia o porquê desses desejos. Chorava, sentia-me infeliz e nunca mais me sentia em paz. Rezava, mas sentia o Senhor longe de mim. Nunca mais senti aquela proximidade com Deus e que sentia quando era pequena. Cada vez me custava mais e mais a rezar. Cada vez era mais e mais difícil. Claro, abri as portas à besta e o maligno entrou com força na minha vida. Capítulo 33. As mentiras e a confissão mal feita. Quando era pequenina, tristemente aprendi que para evitar os castigos da minha mãe, que eram bastante severos, as mentiras eram excelentes e comecei a andar com o pai da mentira. Aliei-me a ele e comecei a ficar tão mentirosa que à medida que os meus pecados iam crescendo, as mentiras iam ficando maiores também. Mas quando reparei que mesmo mentindo me castigavam, comecei a usar outra estratégia de mentira. Por exemplo, sabia que a minha mãe respeitava muito o Senhor e para ela o nome do Senhor era sagrado, era santíssimo. Então eu pensei que tinha a arma perfeita e dizia-lhe: Mãe, por Cristo lindo, eu juro que não fiz isso. Dessa forma eu conseguia finalmente evitar os castigos. Com as minhas mentiras, colocava o nome santíssimo de Cristo no meu lixo, nas minhas maldades, na minha imundice. Fui me enchendo de tanta sujeira e de tantos pecados. Olhem que aprendi que as palavras levam-as o vento. E quando a minha mãe insistia muito, eu dizia: Mãe, ouça uma coisa, que um raio me parta se o que eu digo é mentira. Essas palavras eu usei-as muitas vezes. E vejam, passou muito tempo, mas acabou mesmo por me cair um raio em cima. E só estou aqui pela misericórdia de Deus. Capítulo 34. Os pecados de impureza. Um dia minha amiga Estela disse-me: Olha lá,
Tu já tens 13 anos e ainda não foste deflorada? Eu fiquei espantada ao olhar para ela. Como assim? O que é que ela queria dizer com aquilo? A minha mãe sempre me falava sobre a importância da virgindade. Ela dizia-me que se tratava do anel do matrimônio com o Senhor. Mas a minha amiga, com um ar de superioridade, disse-me: a minha mãe, logo que me apareceu a menstruação, levou-me ao ginecologista. Estou a tomar a pílula. Eu, nessa altura, nem sabia o que era isso. Ela explicou-me que eram pílulas anticonceptivas para não engravidar. E acrescentou que já tinha dormido com o primo, com o amigo, com este e com aquele. Uma lista enorme. Ela dizia que era muito bom. As minhas amigas diziam-me: tu realmente não sabes nada? Quando respondia que não, elas diziam-me que me iam levar a um lugar onde todas tinham aprendido. Eu fiquei preocupada. Sabia lá onde me iriam levar. Começou a despertar-se um mundo novo para mim. Novo e completamente desconhecido. Levaram-me a um teatro bem feinho lá no centro para ver um filme pornográfico. Vocês imaginam o susto? Uma menina de 13 anos que naquela época nem televisão tinha em casa. Imaginem ver semelhante filme. Quase morri de susto. Parecia-me que estava no inferno. Tinha vontade de fugir dali e correr. Não fiz por vergonha das minhas amigas, mas o que eu queria mesmo era sair dali. Estava assustadíssima. Nesse dia fui à missa com a minha mãe. Eu estava assustada e fui me confessar. A minha mãe ficou a rezar frente ao Santíssimo. Quando me confessei, disse os pecados de costume, que não tinha feito os trabalhos de casa, da escola, que tinha sido desobediente. Esses eram mais ou menos os meus pecados. Eu confessava-me sempre ao mesmo sacerdote, e ele quase já conhecia os meus pecados. Mas naquele dia, disse ao padre que tinha escapado a minha mãe para ir ao cinema. O padre, surpreendido, quase gritou: quem escapou a quem? Quem foi aonde? Eu, aflita, olhei para minha mãe, vejo que estava tranquila no mesmo lugar. Ainda bem que não tinha ouvido nada. Imagine se ouvisse. Eu levantei-me do confessionário zangada com o padre. É claro que não disse que filme tinha visto. Só por dizer que tinha fugido da minha mãe para ir ao cinema, o padre escandalizou-se tanto. Imagine se ele dissesse que filme tinha ido ver. Batia-me.